Rafael. Salve, Mocidade Espírita, eu sou a Samara. Somos trabalhadores do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí. Evangelizadores da Mocidade. E hoje nós vamos falar sobre... comunicabilidade dos espíritos. Mas antes disso... roda a vinheta! Pra gente começar bem, pedi o Rafa para fazer a prece pra gente. Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade, onde aqui mais uma vez podemos, reunidos em pensamento, Senhor, estudar um pouco mais do Evangelho de Jesus, das coisas do Espírito, Senhor, que nos elevam, que nos fazem tanto bem. Pedimos que a espiritualidade amiga nos envolva para que possamos compreender essas lições e para que chegue no coração daqueles que necessitam o alívio para suas dores. E com a tua permissão, a permissão do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade que dirige esse trabalho, que nós iniciamos mais um encontro da Mocidade Espírita do Centro Alvorecer. Muito obrigado. Comunicabilidade dos espíritos, intercâmbio entre os planos, tem tudo a ver com mediunidade. E a gente apresentou com uma música. Vocês lembram quando a gente apresentou os 5 princípios numa aula só? Olha a musiquinha. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. É uma pena, né? Dá mal vontade de ficar ouvindo, mas vamos falar sobre comunicabilidade, esse intercâmbio. Será que ele é uma invenção do espiritismo? Será que isso é espírita? Será que tem como a gente provar isso? Será que existe um registro disso em algum lugar? Será? Isso que nós vamos trazer para vocês hoje. E o que nós vamos trazer são justamente fatos conhecidos na história e até mesmo na Bíblia, mas que não tem nada a ver com o espiritismo. Antes, inclusive, do espiritismo surgir. Gente, que o espiritismo surgiu em 1850 e pouco. Com o Livro dos Espíritos. Com o Livro dos Espíritos. E a Bíblia tem milênios. Então, foi bem antes do espiritismo ser organizado. Então nós vamos começar desde 4000 a.C. e vamos indo até 1400 e pouco, mostrando fatos que estão registrados e são conhecidos, por todos. Sim, sim. Vamos lá. Começando com esse que está lá num livro chamado, vou ler, porque é Deuteronômio. É um livro da Bíblia lá do Antigo Testamento. Muito tempo atrás. E lá está assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito familiar, nem mágico, nem quem consulte os mortos. É a proibição de Moisés, mas há algo muito interessante nessa proibição, né? Que a gente vê, Moisés está proibindo isso tudo. Tá. Legal. Mas já pensaram para pensar que para você proibir alguma coisa, essa coisa tem que existir? Sim. Se não existisse... Para que vai proibir? Ele não teria que proibir. Então é bem claro, que ele proíbe quem consulte os mortos. Sim. Então, consultavam os mortos. Simples assim, não vamos nem entrar no mérito da questão de por que ele proibiu, se deve proibir, se não deve proibir. A gente só está aqui para tentar mostrar que existe a comunicação entre os dois planos. Com lógica. Não adianta você falar que, mas a Bíblia proíbe. Proíbe por causa das condições da época.
Depois, se vocês quiserem que a gente fale mais sobre essa proibição, vocês podem perguntar aqui nos comentários. Mas o fato é que existe. E o que a gente está querendo provar hoje é a existência da comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são quem? Os mortos. Aqui ele está falando. Isso aí. Legal. Eu gostei muito disso. Vamos continuar ainda na Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 9. Aí lá no versículo 9 vem falando assim: antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado de vidente. Gente, ia consultar quem era esse profeta, quem era esse vidente, que não são os médiuns. Eles falam, a Tim Vanessa fala, né? Hoje médiuns, antes profetas. Mudou o nome. Mas o que o médium faz? Ele faz a mediação entre essa comunicação de um plano e outro. Quando você queria falar com Deus, você não falava com Deus, você ia procurar esse intermediário. Que era quem falava, mas falava com Deus? Não, falavam com os espíritos. Muito interessante, né? Mais uma ainda, lá do Antigo Testamento, está em Eclesiástico, está falando de Samuel. Mesmo depois da morte, ele, Samuel, profetizou, dizendo ao rei o seu fim. Mesmo do sepulcro, ele levantou a voz, numa profecia para apagar a injustiça do povo. Opa! Depois de morto, Samuel... Profetizou depois de morto. Profetizou, falou com alguém? E pode. Mas não é que pode. E não é que existe. Mas eu achava que era coisa da minha imaginação. Mesmo bem antes do Espiritismo, existia, existe e vai existir sempre, cada vez mais, tá, gente? Cada vez mais. Porque é natural. A comunicabilidade entre os planos é natural. Mais uma aqui, ainda lá na Bíblia, porque tem muita coisa na Bíblia. A gente pegou alguns, tá? Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, ele já fala assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha aí. Ele, inclusive, vai mais profundo numa coisa que o Espiritismo vem trazendo também, né? Não é só porque é um espírito e está falando alguma coisa que ele é totalmente do mal ou que ele é totalmente do bem. Provai os espíritos. E Kardec vem depois, lá no Espiritismo, falando que a gente precisa fazer isso sim. Testar o espírito, saber o que ele está falando, para saber se é um espírito, né, mais evoluído, né, moralmente mais avançado, ou se é um espírito ainda moralmente, né, menos evoluído, que ainda tem muito que aprender. Sim. Que fazem, né, brincadeiras. Sim, até porque se o espírito é evoluído, não vai ligar nem um pouquinho de você estar fazendo perguntas. Vai até te encorajar a fazer. E se ele se irritar, cuidado, ele não é muito evoluído. Espírito evoluído não se irrita com perguntas, tá, gente? Mas o que é interessante aqui é que João tá lá falando pra gente não crer em todo o espírito. Sinal que o espírito pode falar com a gente. É isso que a gente quer provar. O espírito pode se comunicar com a gente. Olha, reparem que Moisés proibia. Moisés proibia. E essa primeira de João já diz que é para você testar os espíritos. Bem para poder saber se eles são de Deus. Se está proibido, como vai testar? Então já caiu a proibição de Moisés. Muito tempo. Vamos sair da Bíblia. Saímos da Bíblia, gente. Vamos falar sobre as guerras greco-persas. Vamos para a história, né? Mocidade Espírita do Alvorecer também é cultura. Estes generais consultaram o oráculo de Delfos em busca de uma mensagem de estímulo. Quem? Quais generais? Um deles é Leônidas, aquele do filme. Aquele filme. Então, eles iam consultar para receber estímulos. Oráculos eram onde estavam os
médiuns da época, que falavam para eles mensagens sobre o que eles tinham que fazer, se ia dar certo, se não ia dar. Eles se aconselhavam com os oráculos. O outro general que a gente está falando é Temístocles. Temístocles. Foram contemporâneos, já participaram dessas guerras greco-persas. Tem lá registrado, tem naquele filme e sim, tudo mais. Sim. Naquele filme que vocês vão se tocar. E aí era um costume da época. Os reis, diz que Alexandre o Grande chegou também a consultar esse oráculo de Delfos. Sim, e eles tinham nas cortes, né, essas pessoas que tinham essa ligação com o invisível. Na época, eles não entendiam, porque aí eu posso dizer que o Espiritismo veio explicando, veio dando lógica a essa comunicabilidade. A gente vê, né, a comunicação, né, dentro da Bíblia e também nos chamados pagãos, também se utilizando da comunicação com os mortos. Porque é uma coisa inerente ao ser humano. Onde tem ser humano, tem comunicabilidade entre os planos. Isso aí. Agora, pegando ali também de 470 a já 399 antes de Cristo, a gente tem Sócrates. O Sócrates, que era um filósofo grego, que os próprios espíritos dizem mais tarde que ele era um espírito muito evoluído. Ele tinha o que eles chamavam de demon, que foi mal traduzido depois para demônio. Algumas traduções trazem até que é um gênio, que falava a ele desde novo. E ele destaca, uma coisa que é interessante destacar, que esse daimon, ou esse gênio, sempre aconselhava ele, mas não interferia nas decisões dele. Nunca interferia no livre-arbítrio dele. Só dava conselhos. Isso é um bom sinal. E os discípulos dele, né, que ficaram muito conhecidos também, né, Platão foi um deles, falavam sempre, né, nos diálogos de Platão, está lá essa comunicação onde ele falava desse amigo invisível que ele tinha. Muito interessante, né? Ele aconselhava não ferindo o livre-arbítrio. É uma característica também de um espírito evoluído. Se o espírito falar que você tem que fazer... Faz isso, senão eu vou... Opa, cuidado com ele. Aí o que você faz? Expulsa ele? Não. Leva ele para o centro espírita, convida ele ao estudo, né? Pede para a espiritualidade encaminhar. Deu para entender? Vamos lá, mais um. Joana d'Arc, 1412. Ela alegava que tinha visões e ouvia vozes do arcanjo Miguel, de Santa Catarina de Alexandria, de Santa Margarida de Antioquia. Nessas aparições sobrenaturais, ela era orientada a tomar parte na guerra contra os ingleses para expulsá-los da França e para garantir a coroação de Carlos VII, o rei da França. A gente pode ver nos filmes, né, que tem sobre Joana d'Arc, que ela era visitada por espíritos que a aconselhavam, né, ao que fazer. Era muito importante para a história da Europa, naquele momento, a França se libertar da Inglaterra. Lembrando que foi morta justamente por ouvir e ver espíritos. Foi morta acusada de bruxaria. Era uma época, né, gente? 1412 ainda estava ali, né, na época da Inquisição. Queimada na fogueira. Acontecia, né? Mas agora não acontece mais. Então, se você é médium, não tenha medo. Não temos mais a Inquisição. Não somos mais queimados na fogueira. Que notícia é essa? Pode e vai para o centro estudar. É médium? Vai para o centro estudar. Bom, vamos fechar. A gente não está seguindo uma ordem cronológica, né? Mas eu vou fechar por uma ordem de importância, né? Sim. O mais importante de todos, né? Porque por mais que a gente pode não achar o Antigo Testamento muito confuso... Essa história de Sócrates está muito longe de mim. Pode acreditar. E de repente, quem que escreveu essa história direito? Não, isso tem... E fora que ali na Grécia a gente tinha toda aquela mitologia, né? Sim, sim. Então vamos falar de Jesus. Se Jesus falar, você acredita? Se aconteceu com Jesus, você acredita? Bom, lembram-se da transfiguração? Lá em Mateus, no capítulo 17,
versículos 1 a 3, está assim, ó. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular ao alto do monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, que já estavam mortinhos, conversando com Jesus. Estavam mortinhos. Há algum tempo já eles estavam mortinhos. Estavam lá conversando com Jesus. Jesus subiu no monte e conversou com 2 espíritos. Então, não venha me dizer que a comunicabilidade dos espíritos é proibida. Não venha me dizer que ela não existe. Porque existe, e se Jesus é o nosso modelo e ele conversava naturalmente com Moisés e Elias mortinhos, é possível e é natural. O mestre não dá exemplo ruim, não deu um exemplo ruim. Bom, gente, o que a gente tinha para mostrar era isso, para deixar inclusive o espiritismo de fora, para vocês mostrarem a vocês como existe a mediunidade, como existe a comunicação entre os diferentes planos, né, encarnados e desencarnados. E tá aí fatos na história, fatos bíblicos, basta a gente querer acreditar, tá bom? Pesquisem mais se vocês quiserem colocar aqui nos comentários alguma passagem, e se tiver alguma dúvida também, a gente está aqui para poder colaborar com vocês. Beleza. Pedir a Samara então para fazer a prece. Deus nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, reunidos em pensamento em Teu nome, Senhor. Que possamos ter coragem para realizar o bem que podemos realizar nessa encarnação. Muito obrigada pela companhia dos nossos mentores espirituais. E em Seu nome, meu Deus, em nome de Jesus, em nome dos espíritos amigos que nos acompanham, encerramos esse encontro com o nosso muito obrigado. Assim seja, graças a Deus. Valeu, mocidade! Mocidade! Tchau! Até sábado que vem. Nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser por guia. Quantos calam, quantos